Olha, o Departamento de Energia dos Estados Unidos, você viu aqui, mudou o seu posicionamento sobre a origem da pandemia de Covid-19 e avalia agora que o vírus se espalhou provavelmente a partir de um vazamento acidental em um laboratório de Wuhan, na China. A informação consta em um relatório da Inteligência Confidencial recentemente fornecido à Casa Branca e aos principais membros do Congresso. Até então, o Departamento de Energia manifestava dúvidas sobre a origem do vírus. E a nova posição aparece em uma atualização em um documento de 2021 do escritório da diretora de Inteligência Nacional. Sobre esse assunto, eu converso agora com Max Igor Banks, que é infectologista, coordenador de doenças infecciosas do Hospital das Clínicas. Doutor, muito obrigada por atender aqui o pedido da CNN. Primeiro, eu quero saber como é que o senhor recebeu essa informação, com cautela. Eu lembro que lá no início da pandemia, a politização em relação à origem da pandemia foi intensa. E aí chegava-se a falar do vírus chinês, aqui no Brasil, muito constante também nos Estados Unidos, tentando colocar essa pecha ali na China. Depois a própria Organização Mundial, né, de Saúde tentou pedir cautela para que a gente não tivesse esse tipo de atitude. E agora, essa notícia, doutor? Boa tarde, Luciana, boa tarde a todos. Eu acho que a palavra que você colocou talvez seja a que explica um pouco melhor todas essas discussões. Existe uma politização muito grande em relação a isso. Né, assim, falar vírus chinês, na verdade, isso não tem dúvida. O vírus, ele começa, não quer dizer, ele não tem nacionalidade, mas esse surto, essa pandemia, ela vai começar na China, na cidade de Wuhan. Isso ninguém tem dúvida, os primeiros casos ocorrem lá. A dúvida e agora é como isso foi introduzido no ser humano, sabendo que lá em Wuhan existe um laboratório que trabalha com coronavírus e que poderia eventualmente ser a fonte. E uma brecha, algum problema de segurança poderia ter ocorrido com a transmissão desse vírus e causando um transtorno enorme no mundo. Isso tem repercussão econômica importante. E tem várias investigações, a Organização Mundial da Saúde fez algumas, e as agências nos Estados Unidos fazem. O FBI e a Agência agora de Energia, eles têm o entendimento que talvez tenha ocorrido a origem nesse laboratório, mas outros locais pensam de forma diferente. O que a gente sabe, isso tem... Nós estamos perdendo o contato agora com... Doutor, por favor, continue. Nós perdemos momentaneamente o contato com o senhor, mas você pode continuar a sua frase. Oi, desculpa. Que a transmissão do vírus, ela começa a partir do mercado, né? Então, no mercado, os primeiros casos aparecem lá. E os casos que vão aparecer nos próximos dias têm a ver com pessoas que estavam em volta do mercado. Então, mesmo que a origem do vírus tenha a ver com o laboratório, a transmissão ela começa ali em volta do mercado, que leva à possibilidade de ter um animal envolvido. Mas como não foi isolado desse animal, você não se identificou esse animal, né, que transmitiu para humano, então essa dúvida para mim vai existir para sempre. Você nunca vai saber ao certo se a origem foi no laboratório ou eventualmente de algum animal. Mas a disseminação, a transmissão tem a ver com o mercado da cidade de Wuhan e isso é mais do que comprovado. Doutor, nos esclareça uma coisa, por que é importante a gente entender a origem, e eu estou falando de parte científica, e qual é a importância de entender a intencionalidade ou não? E aí eu acho que cai mais na política. Perfeito. Em relação à intencionalidade, é uma coisa um pouco sem sentido achar que se algum país está pensando numa guerra biológica, que ele comece isso a partir do próprio país, infectando as próprias pessoas, né? Então, assim, mesmo que isso tenha tido origem num laboratório, eu não entendo que isso tenha sido intencional. Mas é óbvio que é importante entender do ponto de vista científico, porque isso leva a uma necessidade de uma preocupação muito grande em relação à segurança de locais que mexam com agentes biológicos com potencial de dano ao ser humano. Então, a segurança para que aquilo nunca saia daquele lugar tem que ser muito, muito alta em todos os lugares que resolvam, de alguma forma, mexer com esse tipo de agente infeccioso.
Então, esse aspecto é importante. Em relação a entender que pode ter sido do animal, a gente sabe que várias doenças respiratórias, elas chegam a partir de animais. E mesmo que a gente fale em laboratório, não parece, isso por análise genética, que o vírus foi criado propositalmente para causar o que causou. Então, isso foi também uma situação ao acaso que escapou do laboratório. Mas eu acho que é importante entender para tentar prever as situações e interferir de forma mais rápida e precisa em cada uma, em uma eventual, né, nova situação como essa. O doutor, nesse que foi o maior evento, eu acho, médico-científico da nossa geração, com certeza, ele indica a forma de trato que isso é comum, essa lida com vírus em laboratórios, e a gente corre outros riscos ou não? Sim, a lida em laboratório é comum e inclusive necessária, até para você conseguir entender o risco potencial de chegar em humano. Agora, toda vez que você está lidando com algo que pode ter uma consequência séria, existe nos laboratórios níveis que você chama de biossegurança. Então, níveis é aquela coisa que as pessoas veem nos filmes, das pessoas com escafandro, entrando em salas, com cuidado, com esterilização antes e depois, para evitar que esses agentes eventualmente saiam desses locais, né? O laboratório que mexe com isso na China tinha um processo de segurança que não era tão bom e já havia sido criticado pelos Estados Unidos. Mas, novamente, os casos eles não aparecem num funcionário e nas famílias dos funcionários do laboratório. Elas vão aparecer envolvidas com o mercado de Wuhan e com o mercado. Desculpa, doutor, nós perdemos a sua última frase de novo, se o senhor puder repetir. Oi. Desculpa, a gente não sabe de onde aparece o vírus, mas nitidamente a transmissão, a expansão da epidemia, ela ocorre a partir de pessoas frequentando o mercado, né, o mercado de Wuhan. E dentro do mercado se pesquisou geneticamente uma concentração num canto do mercado que é onde ficava animal enjaulado. Então existe uma suspeita que possa ter sido animal, mas se foi um animal, se foi alguém que estava no laboratório e frequentou o mercado, a partir dali gerou algum tipo de surto, isso não tem definido. Mas eu acho pouco provável, por tanta evidência que você tem de casos em volta do mercado, o laboratório ter tido uma quebra de barreira e que não infectou ninguém mais do laboratório, né? Isso a gente não teve casos, isso realmente foi bastante investigado. Ô, doutor, a gente está falando, eu sei que a gente está falando da parte científica, mas de um momento muito delicado da conjuntura mundial em que a gente tem aí um problema seríssimo com Rússia, China e Estados Unidos, China aliado da Rússia, né? E agora, recentemente, tivemos também notícias de um balão chinês. Então tem um estranhamento entre Estados Unidos e China. E agora, nesse momento, os Estados Unidos liberam uma notícia como essa. É muito difícil para a gente tentar entender o que é parte de quanto as pessoas sabiam de determinadas coisas e quando é interessante liberar informações. O que o senhor pensa disso como estratégia de manipulação até da parte científica, doutor? Eu acho que é tudo muito complicado e realmente a situação geopolítica e a implicação de cada uma dos eventos que ocorrem, os de saúde, eles se misturam dentro disso, ainda mais algo como a importância que foi a pandemia, tudo isso acaba impactando e gerando preocupação em relação a interesses. Dá para ver que a China não teria um interesse de falar que eu tive uma quebra de barreira, mesmo que tenha sido não intencional, né? Agora, tem coisas que têm uma certa lógica, né? Como eu disse, você está fazendo uma arma de bioterrorismo, a primeira coisa é meio óbvio que se você quisesse fazer isso, você tentaria aprimorar algo, isso do ponto de vista científico, que já existe. E lembrar que antes do SARS-CoV-2 existiu o SARS-CoV-1 e um outro vírus chamado MERS, que chegaram a transmitir para humanos com uma letalidade maior que esse SARS-CoV-2. E esse SARS-CoV-2, que é o COVID, ele não tem na genética nada parecido
muito com o SARS-CoV-1 ou o MERS. Então, não tem muita lógica se for falar, eu estou fazendo uma arma biológica. Isso não tem muita lógica. Agora, uma quebra realmente de protocolo de segurança no laboratório pode ter ocorrido, e eu acho que faz parte do jogo político dos países também, porque essa pandemia gerou muito prejuízo, né, para o mundo como um todo. Mas isso que eu disse foi bem estudado. Eu estava num congresso agora em Seattle, onde se discutiu, entre os outros assuntos, essa investigação em relação à presença de casos relacionados ao mercado. Isso não tem dúvida. A expansão da pandemia ela ocorre através do mercado. Aonde que aparece o primeiro caso, momento zero, se era um funcionário do laboratório que parou no mercado e começou a transmissão a partir dali, né? Isso a gente talvez nunca vá saber, porque não se identificou a fonte inicial, e as informações desse laboratório são também sigilosas. Você não sabe se eles tinham um vírus parecido em algum animal que estava por lá, porque eles estudam isso. Mas também dá para imaginar que isso não foi feito como arma biológica, porque o estudo do genoma é muito diferente daquilo que você tem. Então, você teria que inventar, adivinhar coisas que ninguém não sabia, e até hoje a gente está aprendendo em relação a esse novo coronavírus. Então, ninguém possivelmente dominava esse entendimento, né? Então, eu acho que isso não faz muito sentido, mas é natural que em toda situação mais importante você sempre tenha dúvida o quanto é verdade, porque tem interesses por trás, tem preocupações e tudo mais. Agora, a ciência consegue ter um caminho de tentar desvendar um pouco as coisas, esclarecer, pelo menos até determinado ponto. Doutor, o nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, está aqui aguardando para fazer uma pergunta também. Eu estou segurando. Vai, Américo. Obrigado, Luciana. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Eu queria pegar a partir desse ponto que o senhor disse. Eu tenho lido aí sobre esse detalhamento, essa reportagem, esse relatório das fontes de segurança americanas, mas eles não dão muitos detalhes. Eu queria entender como a ciência poderia chegar mais perto de saber se foi de fato alguma coisa que saiu de um laboratório ou não, e também aproveitando se o senhor tem conhecimento de algum outro caso parecido. Claro, não do tamanho da Covid, a maior tragédia sanitária do mundo, mas outro caso que tenha sido comprovado de algum vírus, alguma coisa que tenha saído do laboratório, por favor. Olha, Américo, acho que essas dúvidas toda vez elas voltam, mas assim, de laboratório a gente não tem muita evidência de surtos que partam a partir de laboratório, porque, como eu disse, existe uma preocupação de todos os locais feitos para estudar coisas que são transmissíveis, de tomar as medidas adequadas de biossegurança, né? Mas isso é óbvio que pode ter falhas. Mas a gente tem, por outro lado, evidências de transmissão de surtos, de epidemias, que aparecem a partir da natureza e que você tem um animal identificado. Então, aqui eu citei o SARS-CoV-1, que foi identificado um animal, tem o MERS, que foi identificado um animal que foi infectado, que são coronavírus muito parecidos com o Covid. Então, assim, não é de se estranhar, isso já tinha acontecido 10 e 20 anos antes, não é de se estranhar que isso tenha acontecido novamente a partir do contato do homem com o animal. A epidemia de gripe de 2009, a partir dos frangos, né, no México. Então, do contato com e criação de aves, as pessoas foram contaminadas e nisso apareceu um novo vírus, né? E toda hora aparecem algumas transmissões de vírus de aves, no caso o vírus da gripe, para humanos, isso é monitorado, mas nenhuma vez, desde 2009, que foi quando foi a pandemia da gripe aviária, esse vírus teve a capacidade de transmitir entre humanos. Então, os humanos pegaram das aves, alguns, os cuidadores, mas isso não se transmitiu. Então, esse tipo de evento de introdução de vírus em ser humano, isso ocorre naturalmente na natureza, são vários eventos na história da humanidade. Hoje, com os laboratórios e com a ciência que tentam trazer uma solução, isso coloca um risco, porque eventualmente você está manipulando, estudando coisas e pode introduzir, então você tem que ter protocolos de segurança e monitoramento. Eu acho que a suspeita e a preocupação com a segurança do laboratório lá em Wuhan é algo relevante,
né? Porque isso implica em ter mais cuidado em todos os locais e ter um monitoramento melhor, mas a investigação epidemiológica ela é uma coisa muito forte, assim. Então, quando você vê pessoas, casos secundários ocorrendo perto de locais de pessoas que estavam em tal região, você conseguiu traçar pela presença do celular onde estava, onde não estava. A China faz isso, né, dentro da política deles de invasão, né, assim, ou de tratar as coisas públicas. E isso a OMS teve acesso. Realmente é muito difícil achar que foi uma coisa criada e tal. Por todos os lados que você vai, não parece. Agora, realmente não foi encontrado, nesse caso, o animal, a fonte de transmissão do Covid. Então, eu imagino que essa dúvida vai ficar eterna. Muito obrigada, doutor, por esse papo muito importante. É sempre assustador até falar dessa origem da Covid-19, da pandemia. Muito obrigada por o senhor estar aqui esclarecendo vários fatos importantes. Dr. Max Igor Banks, infectologista, coordenador de doenças infecciosas do Hospital das Clínicas. Obrigada também, Américo Martins, por participar da entrevista.